A transição de carreira, iniciar o estudo em nutrição e autismo, iniciou por conta do diagnóstico de autismo do meu filho, que na verdade no início foi uma investigação, né, um imaturo para a idade, e aí a gente passou por protocolos, investigação, e ele teve o diagnóstico de autismo. Neste momento, comecei a estudar muito sobre comportamento e desenvolvimento no autismo, né, desenvolvimento infantil, e numa procura na internet eu encontrei um congresso de nutrição materno-infantil onde teria uma palestrante de Portugal que viria falar no congresso, mas no pré-congresso ela ia passar uma tarde falando sobre nutrição e autismo. E aí naquele momento eu pensei que eu iria para o congresso, mas o meu intuito foi ir e sentir o que eu ia sentir sobre a matéria, autismo e nutrição. E aí cheguei nesse pré-congresso com a doutora Daniela e me apaixonei. Foram das 13h30 às 19 horas. Chorei em vários pontos da palestra, onde eu me perguntava, nossa, eu sou formada há 13 anos, trabalho com nutrição funcional, como que eu não sei isso? Né? Eu, como nutricionista, me deparei com muita informação, me senti leiga, sabe, naquela palestra com ela. E como o intuito era, se eu fosse me apaixonar, se eu ia fazer a transição de carreira, foi onde aconteceu. Desde ali, foi em maio de 2022, eu comecei a estudar o material dela, fiz consultoria, em seguida só tem um curso no Brasil direcionado ao autismo, eu fiz esse curso, fiz curso de seletividade alimentar, TDAH, e agora iniciei a pós-graduação em autismo também. Não, porque eu, como nutricionista, me deparei e me senti leiga em vários momentos com relação à nutrição e autismo. Então, assim, um dos pontos que eu observei a partir do momento que eu tive contato com a nutrição e autismo foi isso. A população, os pais, os profissionais envolvidos, médicos inclusive, não têm a informação, a base suficiente sobre nutrição e autismo. Pouquíssimas informações, é algo muito novo também, porque como eu falei, quando eu comecei a estudar, pouquíssimo tinha no Brasil, 1 ou 2 profissionais falando sobre, né? Então ainda é um assunto muito novo, principalmente para os pais. Então eu comecei a atender, né? Hoje eu já atendo em consultório, o TEA, e de primeiro momento com o Frederico eu não fiz intervenções, porque eu queria usar ele como um modelo, né? Frederico é uma exceção dentro do TEA, porque Frederico não é seletivo, né? Eu fiz uma introdução alimentar atípica sem saber que ele era atípico, então também eu, sendo nutricionista, fiz 3 cursos de introdução alimentar para fazer a introdução alimentar do Frederico, e então uma parte que é muito comum no autismo, que é a seletividade alimentar, Frederico não tem. Então, eu vou fazer a evolução dele através de exames e suplementação, mas já venho fazendo suplementação de alguns componentes específicos, porque hoje já tem artigos comprovando que autistas precisam de níveis um pouco maiores de determinados nutrientes por conta de alguns déficits, né? Tanto neurológico como às vezes gastrointestinal, e com pequenas intervenções é nítido. Professora, a terapia já observam a diferença no comportamento, assim como eu já tive vários relatos de pacientes. Inclusive, essa semana atendi uma mãe de Paris, fazem 10, 15 dias que a gente entrou com intervenção de suplementação, e essa semana ela falou, Joyce, fazem poucos dias e eu já sinto outro adolescente dentro de casa. Então a nutrição mais a suplementação interfere bastante no comportamento e no desenvolvimento. O primeiro passo da seletividade alimentar é estudar essa criança. E quando eu falo estudar essa criança, é desde a gestação. A gestação, a introdução a amamentação, a introdução alimentar, e inclusive no TEA a gente precisa observar a parte motora e sensorial.
né? O que é a parte motora? A mastigação, né? Normalmente no TEA tem uma baixa do tônus muscular, se tem uma dificuldade na mastigação, uma dificuldade na deglutição, enfim, se tem parte sensorial, cheiro, olfato, né? O paladar, e investigar para pegar onde pode estar influenciando aí essa seletividade alimentar. No segundo ponto, estudar a família, né? Qual é o leque de alimentos que essa família ingere e qual é o leque de alimentos que foi apresentado para essa criança. E aí, a partir daí, sentar e traçar estratégias para evoluir essa criança. Normalmente, a gente trabalha a parte de encadeamento de alimentos, né? O que significa isso, Joyce, encadeamento de alimentos? É começar a fazer uma transição, uma apresentação desses alimentos, às vezes um pouquinho escondido, que não é muito correto, mas às vezes é uma intervenção necessária. A aproximação, né? Vamos supor, um macarrão, ele gosta de só determinado tipo. A gente vai colocar um pedacinho do outro com outro tipo de farinha e aí depois a gente vai aumentando o tamanho, daqui a pouco a gente vai misturando, daqui a pouco a gente vai colocando molho, vai sujando. Vamos supor, essa criança não come molho. Então a gente não vai colocar no prato dessa criança um macarrão com molho, né, imerso em molho. A gente vai sujar uma ponta do macarrão e colocar. Por quê? Porque eles têm, a maioria dos casos, o paladar muito sensível. Então, para isso vai ser, para eles, o que para nós pode ser tranquilo, para eles vai ser uma explosão de sabores ali. Então, a gente vai colocando devagarzinho e pontual para ir evoluindo essa criança, assistindo também na seletividade alimentar quais os alimentos que essa criança ingere e como que a gente pode colocar mais nutrientes dentro desses alimentos em si que ele já ingere. O que é o espectro? Né, o autismo hoje é uma desordem neurológica, né, uma alteração, um distúrbio neurológico, onde impacta em várias situações no corpo desse indivíduo. Então, o espectro ele é muito grande, por isso o nome espectro, né? Então, o espectro ele pode estar em uma criança associado à comunicação, comportamentos, rigidez de comportamento, em algumas situações a parte muito sensorial e estereotipias, ou pode ter os dois juntos, e a parte motora também. Então, assim, são níveis, né? São níveis de suporte que a gente fala, suporte 1, suporte 2, suporte 3 e o suporte severo. Tem crianças que não falam, que não são verbais, que a gente fala, tem crianças que não se alimentam, tem crianças que têm muitas crises, né, se bate, né, não pode ouvir sons, que daí entra na parte sensorial. Enfim, tem vários níveis, tem crianças que têm um déficit de desenvolvimento muito severo, né? No caso do Frederico, meu filho, o nível de suporte dele, quando ele recebeu o diagnóstico, era nível de suporte 2. Ainda não posso dizer que ele tem nível de suporte 1, porque não foi a neuro que posicionou, né? Nós temos consulta com a neuro agora em agosto, mas Frederico recebeu o diagnóstico de autismo com nível de suporte 2 por conta da fala. Naquele momento, aos 2 anos de idade, a gente começou um pouco antes da investigação, mas no dia que ele recebeu o diagnóstico, que foi exato no aniversário dele, no aniversário de 2 anos, ele era para estar falando de 150 a 200 palavras, a gente chegava em 30, 25, 30. Frederico não tinha medo, Frederico estava um pouco bastante agitado, ele é hiperativo, né? E também tinha rigidez de comando, de receber comandos, tipo, Frederico, ele responde, ele te olha, né? Ele se conecta, mas ele tinha déficit aí de receber o comando, vem até mim, não mexe, enfim, algumas situações. E para fazer ele entender isso hoje, a gente já aprendeu, precisa ter intervenções, tem um jeito diferente de fazer, mas na época ainda não. Então, quando ele recebeu realmente o nível de suporte 2, foi direcionado à parte de fala, né? Que na verdade é comunicação, porque comunicação não é só fala, é contato visual, é se comportar e entender o meio.